Fala galera, bem-vindos de volta ao Senavet. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gestação de cadelas e gatas. Lembrando que a gente já tem um programa anterior falando de castração, que é sempre o mais indicado, tá? Depois dá uma olhadinha lá e vê os vídeos anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre gestação. Por quê? Porque surgiram algumas dúvidas, algumas cadelas que apareceram grávidas aqui e o pessoal ficou na dúvida fazendo algumas perguntas. Então vamos lá. Cio primeiro. Quanto tempo dura o cio de uma cadela e de uma gata? Uma semana sangrando e uma semana fértil, ou seja, o cio dura 15 dias. A gata pode ciclar, menstruar, entrar em cio a cada 2 meses e a cadela entra em cio a cada 6 meses, que é o mais normal. Se ambas estão entrando em cio com mais frequência, cada 3, 4 meses ou todo mês, ou retardando isso, entrando em cio apenas uma vez por ano, isso quer dizer que é um indicativo de que ela pode ter um problema reprodutivo. Procura o veterinário, vamos fazer uma ultra, vamos fazer os exames para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Quando que elas podem cruzar? A partir de 1 ano de idade, as cadelas são e as gatas, tá? Sempre eu vou falar cadela e gata e se eu me perder, pensa sempre nas duas. A partir de 1 ano de idade, tá? Ela já tem o aparelho reprodutor todo formado e ela já tem capacidade de gestar. Porém, ela é como se fosse uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos pode gestar? Provavelmente sim, principalmente se ela já menstruou, mas ela é muito jovem. Então, indica-se que o primeiro parto ou o primeiro acasalamento ocorra a partir de 1 ano e meio ou a partir do 3º cio, o que vier primeiro, tá? Então esse é o primeiro ponto. Tempo de gestação. Quanto tempo dura a gestação de uma cadela e de uma gata? 60 dias, 2 meses, é muito rápido, tá? E como é que a gente vai fazer quando essa cadelinha cruzar, quando essa gata cruzar? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, ver se cruzou e anotar a data desse acasalamento, que a partir daí a gente vai começar a fazer essa contagem dos dias. 2. Durante a gestação é importante que a alimentação seja diferenciada, tá? Recomenda-se na maioria das vezes que os animais comam rações de filhote, porque eles têm uma concentração proteica maior e a gente está formando corpinhos lá dentro dessa cadela e dessa gata, tá? Outra coisa, a ultrassonografia, muito importante. A partir dos 30 dias, entre 30 e 45 dias, a gente fazer uma ultra. Para quê? Porque a gente vai ver quantos filhotes tem, a gente vai medir a cabeça e dar a data estimada do possível parto, isso vai bater com o nosso tempo de gestação baseado na data que a gente anotou do cruzamento. A gente vai saber se todos os animais estão vivos, se tem algum animal muito grande que vai complicar o parto natural, a gente precisa fazer uma cesárea. Então a ultra gestacional é extremamente importante, tá? Outra coisa, é importante vermifugar esses animais, inclusive durante a gestação. O ideal é que seja feito antes, mas durante a gestação pode ser feito. Por quê? Porque animal que está, as mães quando elas estão infestadas por parasitas intestinais, isso pode passar através da amamentação. Então é importante que essas cadelas sejam vermifugadas antes para não passar isso para os filhotes. O parto. Os proprietários ficam aflitíssimos perguntando o que elas vão fazer no dia do parto da cadela ou da gata. Eu brinco, sai para jantar e deixa ela em paz. Elas são completamente capazes de se virarem sozinhas, tá? Mas não sai para jantar não, fica de olho desde que você esteja calmo. Porque elas são capazes, elas vão expulsar o filhote, vão rasgar o saco uterínico, vão rasgar essa película que envolve o filhote, vão comer a placenta, vão comendo a placenta até uma altura certinha, que parece que elas medem com régua para cortar o cordão umbilical, e elas não cortam como se fosse uma tesoura, elas rasgam. E no que elas rasgam isso faz com que não tenha nenhum tipo de sangramento. Elas vão lamber o filhote para secar o filhote, para limpar o filhote dessa secreção uterina, e essa lambedura faz com que elas estimulem a respiração dos filhotes, tá? Elas vão comer tudo e vão deixar tudo limpinho.
Se precisar, somente se precisar, um fio dental você pode dar um nozinho no cordão umbilical com mais ou menos 3 milímetros a meio centímetro da distância da barriga e cortar bem curtinho, tá? Limpa bem as mãos e tal. A amamentação, elas vão amamentar perfeitamente bem. Se você tiver, a cadela e a gata tem 8 tetas, 4 pares de tetas, tá? Mas 2, as daqui da frente, elas não são muito boas, tem pouco leite. Então, se você tem uma ninhada com mais de 6 filhotes, 8, 10, 12, que é insuportável, você tem que fazer o rodízio dos filhotes para eles mamarem. Por quê? Senão os mais fortes vão botar os pequenininhos de lado, vão mamar e os pequenininhos vão comer pouco. Então, vamos lá, galera. Outra dúvida que o pessoal tem é onde vai fazer o parto, tá? Acha uma caixinha pequena, não é uma caixa enorme, mais ou menos com um palmo de altura para que elas possam entrar e sair e contenha esses filhotes, tá? Aí o pessoal bota edredom, tapete higiênico, etc. Gente, uma sujeirada durante o parto e logo no início do parto os filhotes vão evacuando, vão urinando, que o ideal mesmo é jornal, o bom e velho jornal. Então forra com muitas camadas de jornal e aí você vai enrolando e tirando. O próprio jornal vai deixar os filhotes quentinhos, eles vão se aquecer com o calor do corpo da mãe, tá? Outra dica, normalmente no dia do parto a cadela não come, tá? E nos primeiros dias, logo depois, principalmente no dia seguinte do parto, que ela comeu muita placenta, ela também não tende a comer. Então, algumas acabam esfomeadas comendo, mas se não comer, não é para se espantar. Outra dúvida, posso dar banho na cadela depois do parto? 48 horas, 72 horas depois do parto, pode. Dá banho, um banho rápido, não leva ao pet, dá banho em casa, seca bem e ela volta. Porque vai tirar o cheiro, os próximos não reconhecer. Nada disso. Outra dica, se é uma cadela que já pare desde sempre, tá? Uma cadela de canil, uma matriz de canil, por exemplo, se ela começou a parir com 2 anos, ela pode parir indefinidamente até morrer, tá? Mas ela nunca cruzou, ela não é castrada, e eu resolvi que a minha cachorrinha de 8 anos, agora eu quero que ela tenha filhote. Não é legal. O risco de dar um problema é muito grande. Por quê? Toda vez que a cadela vai parir, a bacia, que é um conjunto de 3 pares de ossos, ela se dilata e volta, se dilata e volta. Então ela tem essa possibilidade de abertura para parir. Uma cadela de 8 anos que nunca pariu, esse movimento que acontece nas junções ósseas não ocorre. Então a probabilidade de ter calcificado isso e ela ter dificuldade de dilatação no parto, ter um parto complicado e acabar tendo que ir para uma cesárea de emergência é alto. Então a recomendação é que elas não acasalem e sejam castradas. Outra dica, que o pessoal fica bem preocupado, os filhotinhos nascem e ficam de olhos fechados até os primeiros 15 dias de vida e o ouvidinho também, tá? Então, eles não abrindo o olho, não estão abrindo o olho, é normal, tá? Outra coisa que pode acontecer, que é comum, dentre os filhotes nascidos, nascer um ou outro morto, ou ela abortar espontaneamente. Por um instinto do animal, na cabecinha dela é assim, eu preciso tirar esse cheiro daqui, porque podem vir predadores, tá? Então ela pode pariu 2, 3, 5 filhotes. Um nasceu morto e aí quando você vai no dia seguinte só tem 4, tá? É a mesma coisa que acontece quando tem um aborto espontâneo. Ela aborta e acaba comendo tudo para se defender instintivamente de um possível predador. Então, galera, essas são algumas dicas sobre gestação, sobre parto de cadelas e gatas. Fiquem ligados. Qualquer dúvida, procure um médico veterinário para tirar ou dar um pulo aqui na clínica e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!